Olá! Boa noite, Marison. Boa noite, Davidson. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. E aí, o programa hoje tá estranho, né? Comigo. Apareci aqui do nada, né? Tá ótimo, né? Eu sugeri, inclusive, pra você também fazer uma participação na última vez que a gente se encontrou e a gente nem sabia, né, que isso ia acontecer. Participei ali dos bastidores, foi muito incrível o programa com Renata. Pois é, Davidson aqui sempre ajudando a gente nos bastidores e hoje ele está apresentando. Quem acompanha o canal Você é Show sabe que ele também é um dos apresentadores do podcast Você é Show. Você pode conferir aí no canal, tá? Tem várias entrevistas com várias pessoas, vários artistas. Então dá uma olhada nesse podcast aí, dá uma olhada no canal, né? Dá uma maratonada nesse canal que tem muito podcast show aí pra você. Hoje nós temos uma escritora, desenhista, né? Ela é o Sombras, né? Na verdade. Então vamos conversar um pouquinho com ela. Apresente nossa convidada. Hoje nós temos aqui Roberta Cirne, do Sombras do Recife. E eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando esse podcast já sabe quem é Roberta Cirne, mas você que não conhece, você vai conhecer agora. Ela tem inúmeros talentos, né? E ela é uma pesquisadora, ela é uma desenhista, ela faz roteiro, ela escreve. Então a gente vai apresentar primeiro para você aqui a Roberta Cirne, tá? E para você que não conhece, eu queria pedir para você se apresentar um pouco, falar um pouco sobre o Sombras do Recife para o nosso público. Se você quiser, você pode olhar para essa câmera. Boa noite, Marison. Boa noite, Davidson. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então é isso, gente. Eu trabalho com Assombrações de Pernambuco, com os Sombras do Recife. E eu tenho um canal de YouTube, tenho Facebook, tenho Instagram, tenho até TikTok com esse tema, Sombras do Recife, onde eu abordo as assombrações, os terrores e a história da cidade do Recife. Muito bom. Essa pesquisa que você faz, né? Eu não sei se vocês já acompanharam, eu queria pedir para você, inclusive, até passar o teu Instagram, porque lá no Instagram tem vários conteúdos, né? Tem vários textos, e então o Instagram é @ Sombras do Recife. Sombras Tudo do meu Recife. é Sombras do Recife. Tem um Instagram, tem um site também que tem algumas coisas lá interessantes no site, algumas histórias. Tem histórias em quadrinhos no site. Tem o TikTok também, é Sombras do Recife. São todas os meus... As redes sociais. As redes sociais são com Sombras do Recife. Mas, Roberta, explica pra gente, por que essa curiosidade, esse gosto por sombras, por assombrações? Conta um pouco pra gente, como começou tudo? Na realidade, quando eu era criança, né? Eu sempre gostei, assim, de assistir filme de terror escondido. Eu tentei assistir King Kong quando era pequena, mas minha mãe desligou a televisão. Foi um trauma pra mim, porque eu tava esperando ver o macaco e não vi. E eu sempre gostei de filmes de terror. Eu sempre gostei muito da temática vampírica. Tanto que eu, quando cresci um pouquinho, fui jogar RPG, que eu jogava RPG. E aí comecei a jogar Vampira Máscara e eu comecei a desenhar HQs dos nossos personagens vampiros. E eu tentei encaixar eles na cidade do Recife. Só que não entrava muito bem, eu achava que não encaixava direito. Mesmo o Recife tendo essa fama, não sabia na época que tinha essa fama de assombrada, né? Então eu disse, vou colocar uma coisa mais brasileira, vou colocar lendas. Aí imaginei alguma coisa com lendas locais, lendas Saci, Curupira, essas coisas assim. Mas aí eu ainda não tinha despertado para essas coisas, né? Então comecei a ler um pouquinho de história de Pernambuco, história do Recife, e no meio eu descobri os livros de Gilberto Freire e o livro de Gilberto Freire, Assombrações do Recife Velho. E eu comecei a ver, não, peraí, tem lendas aqui em Recife que dá pra gente adaptar e são ligadas literalmente com a história, né, da cidade. Então tem lendas que derivam da história e tem história, a parte histórica, que deriva das lendas. Então é uma coisa muito intrínseca, uma coisa dentro da outra. Então eu imaginei assim, não, dá para explorar esse ambiente perfeitamente, dá para contar a história da cidade, dá para adaptar a história da cidade com as assombrações e as lendas e os causos que existem pela cidade inteira, né? Então comecei por aí, não parei mais. Publiquei a primeira revista, quer dizer, a primeira revista nasceu no site, que eu lancei o site, não tinha dinheiro para publicar, lancei o site. E aí a prefeitura viu o site, gostou e fez a proposta de publicar uma revista. Essa aqui? Não, é essa daqui. É essa daqui, então vamos apresentar aqui. Aí surgiu Sombras do Recife. Sombras do Recife, tá? Vou colocar aqui pra você dar uma olhada.
E quem quiser dar uma acompanhada também tem no teu Instagram, você mostra ou é no site? Ou é No site tem as histórias. Que é o www.visit.recife.br. Não, esse é da prefeitura. Esse é o da prefeitura. Tem o www.sombrasdorecife.com.br. Perfeito. Então, se eu acessar lá, eu vou encontrar... Vai encontrar as histórias. Ela completa. E quem quiser comprar, compra comigo no perfil. Perfeito. No perfil do Instagram. No perfil do Instagram. Quem quiser comprar hoje, quanto ele está custando? Está custando R$35. Perfeito. Olha aí. R$35 aqui. E aqui, no caso, eu não sei se tá dando para vocês enxergarem daí, mas assim, é impressionante como o cuidado. Roberta porque todos os desenhos do livro é feito por você. Sim. Isso, ela Todas as ilustrações, pinturas, caso, as né? ilustrações, Que tudo. massa. Eu escrevo e desenho, né, no caso. Dos livros também, dos Perfeito. livros que eu escrevi também. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me surgiu uma curiosidade. Eu tô vendo aqui, por exemplo, o que eu acho que talvez seja o Rio Capibaribe aqui atrás, Sim. não é? Só que aqui a gente já acompanha, não sei se está dando para você ver aí de casa, mas você pode acompanhar pelo site, A né? gente tá nessa câmera ou tá nessa? A gente está nessa câmera aqui. Então você que está em casa, você está acompanhando, não sei se está dando para você ver, eu vou aproximar um pouco. Mas aqui tem um desenho, né, muito detalhado, inclusive, que a Roberta fez, que é ali pegando a Rua da Aurora aqui. A Rua Nova. Rua A Rua Nova, tá. E aqui o Rio Capibaribe. Sim. Perto da Ponte de Ferro. Só por que ali. é um desenho de época, no caso. Eu Sim. procurei, eu fiz pesquisa em cima da época que se passa a história, que é 1860, de como se parecia a beira do Rio Capibaribe nessa época, e aí eu coloquei na história. Certo, 1860. Eu percebi que era um desenho de época pelas embarcações aqui, né? Uhum. Que eu tô vendo, inclusive, embarcações aqui com velas e tal. Mas como é que você faz essa pesquisa? Você se concentra numa história e aí você, de certa forma, passa um tempo, simbolicamente falando, inserida naquela história e pesquisa fotos porque eu vi eu tô perguntando isso porque eu vi que recentemente você tem uma publicação aí que eu acho que tá para sair, que é sobre a perna cabeluda, não sei se já saiu. Sim, não, né? vai sair, tá no Catarse agora, Pronto. para apoio, e ela vai ser lançada no final do ano na CCXP, que eu já confirmei minha presença na CCXP, eu vou estar na CCXP, Ótimo. lá em São Paulo, e vou estar lançando lá em São Paulo essa revista da perna cabeluda. Ah, maravilha. Então quem quiser também pode adquirir pelo Catarse. É Pode, isso? no Catarse, inclusive quem quiser apoiar já recebe antes de eu lançar na CCXP, eu vou enviar para os apoiadores. E aí está em Catarse, então a gente vai poder conseguir o dinheiro para publicar e poder entregar aos apoiadores com antecedência. Entendi, perfeito. Então você fica ligado aí, você que está gostando desse papo, fica ligado aí que eu vou ficar ligado também no Catarse já para adquirir meu exemplar. E o que eu queria te perguntar era o seguinte, o que eu achei interessante é que eu estava dando uma olhada nos teus vídeos e eu vi, por exemplo, que você tá escrevendo sobre a perna cabeluda, né? Vai fazer esse lançamento, mas você também inseriu nesse lançamento todo um contexto de uma época, como por exemplo Galeguinho do Coque, Bill do Olho Verde, né? Uhum. Então, conta pra gente, por exemplo, para os mais jovens que estão nos acompanhando, o que foi, por exemplo, a perna cabeluda e por que Galeguinho do Coque, Bill do Olho Verde estão, né, esses personagens históricos, né, de Recife, muito conhecidos, estão justamente nessa época. Olha, a perna cabeluda foi uma história baseada numa história real que aconteceu realmente no Recife, que foi em 1975, que ali perto da Ponte de Ferro, quem é daqui de Recife sabe onde é que fica a Ponte de Ferro, que liga a Rua Nova à Rua da Imperatriz, né? A Rua da Imperatriz? Isso, a Rua Nova, a Rua da Imperatriz. Então, estava uma pessoa passando por ali pela ponte, né? Quando olhou para o rio e viu uma perna boiando sem corpo. O mais estranho é que só estava a perna boiando, não tinha mais o resto do corpo, ninguém sabia onde é que estava. Aí a pessoa desmaiou, começou a gritaria e recolheram essa perna para o IML. Isso tudo é verdade, isso aconteceu mesmo. E lá no IML deram fim à perna, não sei que fim que levou, mas como na época, que era 1975, não tinha rede social, não tinha celular, não tinha computador, não tinha... A televisão era de tubo, então era um negócio, telefone discado, era um negócio muito primitivo as conversas, era um negócio mais de fofoca mesmo. Então, nosso J. Ferreira, né, o repórter, ele
foi contar uma piada. Isso a cidade toda já tinha ouvido falar que acharam uma perna no rio. Uma perna que era uma perna peluda, que parecia ser a perna de um homem. E aí ele contou uma piada no rádio, na rádio que ele trabalhava, sobre um homem que chegou em casa e encontrou uma perna cabeluda debaixo da cama. Que era uma piada de traição. Mas ninguém ouviu a traição, ninguém ouviu a piada. Só ouviu, encontraram uma perna cabeluda debaixo da cama. E começou o disse-me-disse. Não, isso eu escutei em J. Ferreira, que acharam uma perna cabeluda debaixo da cama. Não, mas eu vi essa perna cabeluda, eu vi essa perna andando. Não, mas essa perna me deu um chute, eu juro por Deus. E aí começou. Quem conta um conto aumenta um ponto, e aí foi aumentando, até virar uma coisa que virou território. Pernambuco inteiro falava da perna cabeluda, e virou bloco de carnaval no interior, e virou, como é que chama? Cordel, e virou poesia, e virou histórias, e essa história toda culminou em 1975. 1975 estava no auge da violência sem regras, né? Nesse contexto existiu Bill do Olho Verde, que era um bandido, que ele tinha os olhos verdes, ele tinha um rosto meio feroz, assim, e ele andava com alicate. E dizem que ele perguntava para as pessoas: você quer um tiro ou um beliscão? As mulheres, né, principalmente. Você quer um tiro ou um beliscão? A mulher, claro que ela escolheu um beliscão, que dói menos, né? Ele ia, arrancava o bico do seio da mulher com o alicate. Dizem isso. Ele negou até a morte que tinha feito isso, mas o colega de cela dele, que ficou com ele preso, disse que ele fez mesmo, porque ele era um misógino, né? Ele não gostava muito de mulher, ele tinha algum problema psicológico, né? E o Galeguinho do Coque foi um outro bandido na época, que ele ganhou fama porque ele era muito ousado, e ele se converteu, e diziam que ele virou pastor, e aquele negócio, ele saiu da bandidagem para virar pastor, pero no mucho, né? Então ele continuou bandido, mas com uma Bíblia, que ele andava sempre com essa Bíblia, e diziam que essa Bíblia tinha um buraco no meio e tinha uma arma, que ele puxava a arma na hora da... Isso é tudo lenda, né, ao redor, né? E por conta disso, teve aquela música do Chico Science, que falava, né, que Galeguinho do Coque não tinha medo da perna cabeluda. Isso inflamou minha imaginação, e eu achei que ficaria interessante colocar os dois dentro da história. E eles são personagens da história. Eu estou, inclusive, desenhando até uma página que eles estão lá na história. E eu também vou colocar Lolita, que era uma personagem muito interessante de Recife, que também estava, na época, em 75, pelo Recife. E eu acho que fica muito interessante quando a gente pega elementos do povo, elementos da cultura, elementos populares, elementos assim que tem a ver com terror, né, também, e coloca numa história. Então eu estou colocando porque eu acho que vale a pena. Eles fazem parte do imaginário de toda uma época, né? Inclusive diziam que Lolita era muito valente, assim, né? Era. Lolita era um travesti, né? Eu não sei se ela era travesti ou se ela era uma mulher trans. Eu não tenho bem certeza. Mas ela ficava na rua e peitava policial, ela bancava a durona e saía com canivete na mão. Era outra figura também, um tipo típico daqui de Recife, né? Muito bom. E aí, Davidson, tá gostando da conversa? Tô sim. Eu tô aqui admirando esse livro aí que você acabou de pegar. Esse aqui. Que eu queria que ela falasse um pouco, né? Porque eu sempre quis conhecer, né, de coisas do passado, de como era Pernambuco, de como era Recife. E aqui é o volume 1 do Assombrações do Pernambuco Velho. O que é que a gente pode encontrar, né? Eu acho, se eu não me engano, é 1955. Alguma coisa assim desse tipo, né? Não, esse livro foi feito baseado na obra de Gilberto Freire. Certo. Porque muita gente fala que Gilberto Freire, ele deveria ter continuado com Assombrações do Recife Velho. E ele não continuou. E ele não só abordava Recife, como abordava Pernambuco. Eu não sei porque ele colocou Assombrações do Recife Velho, se tinha algumas coisas de Pernambuco também no contexto. Então eu pensei, eu vou escrever um livro que aborda Pernambuco. Então aí tem histórias de todo o Pernambuco, tem histórias de Caruaru, tem histórias de Garanhuns, tem histórias de todo o Pernambuco que eu colhi, né? Eu colhi em jornais antigos, na hemeroteca. Eu colhi, pessoas me contaram as histórias, algumas histórias são casos de relatos pessoais.
Então eu estou fazendo uma antologia, vai ser 5 ou mais volumes desse livro, onde tiver contos eu vou juntando. Ah, pois eu vi um aqui agora, tem um aqui na página 91, é Homem Sem Rosto. Eu vou te contar uma história que aconteceu com a gente agora em janeiro. A gente tava em Maracaípe, foi fazer um evento lá, a gente passou um mês em Maracaípe. E aqui era a casa da gente, onde a gente ficou hospedado. Aqui era um beco e aqui era o local do evento. E tinha que passar por esse beco. Beleza. Isso era por volta das 10h30, 11h da noite. Veio o Geraldo, que é um dos meninos que trabalham com a gente, e viu um casal. Ah, ele ficou quieto na dele e passou, né? E se arrepiando e tal, mas não dava pra ver nada, passou. Tava bem que esse beco era escuro. Na volta vai ele e Fábio. Só que quando eles passam, chega a me arrepio quando lembro. Quando eles passam, que tentam olhar pro rosto, não tinha um rosto. O homem não tinha um rosto. Aí foi incrível quando eu abri aqui agora, Homem Sem Rosto. Veio isso. Veio essa... Porque realmente ele não tinha rosto, segundo o Fábio e Geraldo. Eles tentavam ver e não tinha rosto, mas não tinha nada. Inclusive a gente até começou a rodear a rua para não passar mais por esse beco. Tinha que fazer um arrudeio danado. Então... Mas esse desenho aí que a Roberta fez, ele tem uma capa, né? Eles estavam vestidos normais, mas não tinha rosto. Sim, entendi. Não tinha rosto. Mas dava pra ver a roupa deles? Não, tava muito escuro. Tava muito escuro. Mas eram 2 pessoas e não tinham rosto. Eu também tive um caso que eu vi também, uma pessoa sem rosto. Agora, isso foi na faculdade de Direito. Eu até conto nesse livro. Minha primeira história é essa história. Que eu estudei Direito, mas eu não terminei o curso. Eu larguei o curso e fiz artes plásticas. Meu pai não perdoou até o dia da morte dele. Ele achou que foi uma besteira que eu fiz, mas era o que eu gostava. Eu terminei indo pro lado que eu gostava mesmo. E aí eu levei o pessoal, eu conheci a faculdade toda, andei por cima e para baixo na faculdade inteira. E eu conheci a faculdade inteira, ou seja, eu nunca tinha visto nenhuma assombração lá dentro da faculdade. Me disseram que lá era cheia de assombração. E eu nunca vi nada. Eu andei por baixo, andei pela parte de baixo, pela parte da lanchonete ali por baixo. Andei por cima, andei por todo canto. Aí nesse dia que eu não estudava mais na faculdade, eu fui levar a galera para conhecer lá e para poder ver o pôr do sol, porque dava para ver um mirante que tem, não sei se você sabe, a faculdade de Direito tem umas imagens, umas imagens ali na parte da frente, que fica de frente para o 13 de maio, que ali tem uma pracinha, tem ali tem um peitoril que dá pra gente ficar um grupo de pessoas vendo o pôr do sol. Perto do relógio, ali em cima? É ali do lado do relógio ou o relógio é do outro lado? Eu acho que o relógio é do outro lado. É umas figuras, uma composição triangular que tem lá. Aí eu fui levar o pessoal pra lá. Eu sabia pra onde é que subia. Tinha uma sala onde o povo da faculdade mesmo guarda os móveis que estão para reforma, porque tem muito móvel lá, muito antigo, e às vezes não tem verba. E eles têm que guardar por anos e anos até aparecer verba para poder reformar. E ali os móveis são todos móveis de época mesmo. E aí eu subi, tem aqueles móveis cobertos, né? Eu sabia que tinha uma escadinha que dava lá pro terraço. Então eu fui na frente, o pessoal veio atrás, né? Veio um pouco atrás, eu fui bem na frente. Aí saí andando e quando eu dobrei, sabe aquela impressão que dá quando você vai bater numa pessoa, que a pessoa tá vindo pra você e você vai bater na pessoa? Eu fiz assim, pra não bater na pessoa. E tava lá a pessoa, recortadinha, como se fosse uma sombra. Tava muito escuro, mas dava pra ver uma coisa mais escura ainda, que era a pessoa. E eu vi que era um homem, ele tava com um terno, dava pra ver que era um terno pelas ombreiras e tudo. E eu fiquei esperando que aquela pessoa chegasse, viesse, porque eu achei que era uma pessoa mesmo. E nada da pessoa chegar, a pessoa parada olhando, eu olhando pra pessoa, eu disse, isso não é pessoa não. Saí correndo, o pessoal ainda tava vindo, eu passei por eles voltando, eles correram atrás de mim. Aí quando eu cheguei lá na porta da faculdade, eu expliquei, olha, eu vi isso, aquilo, não quero voltar mais lá não. E todo mundo, a gente foi embora. Na outra semana eu voltei e fiz uma oração. Lá no mesmo local, né? Fiz uma oração, morrendo de medo, mas fui. Mas eu também vi isso. Então, tudo que me contam, eu acredito, porque eu acredito que existe o sobrenatural, que não é sobrenatural, é natural, porque a gente está na natureza, é natural, né? Mas as pessoas preferem colocar uma aura sobre isso de mistério, de medo. Mas dá medo mesmo, né? Porque a gente vê uma coisa assim, uma coisa que não está acostumado. Né? Porque você não está acostumado com aquilo direto e de repente você vê aquilo, né? E eu sempre fui médium auditiva. Eu nunca fui de ver. Então, eu escuto
vozes, essas coisas todas. Ultimamente ele tá mais calminho, mas eu escutava pessoas pedindo ajuda e tudo, e Qual é a tua religião? eu sou católica, mas eu acredito muito em muita coisa de espiritismo. Certo. De Allan Kardec. De Allan Kardec. O engraçado, Roberta, que eu tava olhando aqui, inclusive essa bela capa que eu vou mostrar. Olha só, a publicação que a gente tava falando, né? É essa daqui, tá? Assombrações do Pernambuco Velho. Assombrações do Pernambuco Velho, só pra você ficar ciente. Também aí. você compra diretamente com você nas redes sociais? Sim, e esse aí tá para sair o volume 2, que já tá na gráfica, que eu vou colocar para vender, vai tá em lançamento na Bienal do Livro de Pernambuco. Perfeito. Em outubro. Esse, quem quiser comprar, ele compra por quanto? Compra por 45. Muito bom. 45 diversas. Aqui nesse primeiro volume são 63 histórias curtas e viscerais em 172 páginas que mostram o terror ao longo de 200 anos de casos. Então, é uma pesquisa realmente muito extensa. E aqui a gente tem outra publicação que eu queria que você falasse um pouco, A Presença Dela, que me parece que é um romance, né? Um romance, inclusive, de assombrações, é isso? É o primeiro romance com as assombrações de Pernambuco, porque ninguém até hoje teve essa ideia de escrever um romance onde abordasse, onde abordasse as assombrações num realismo fantástico. Então eu criei um Também romance. as ilustrações feitas por você. Também. Deixa eu ver aqui, massa. Muito bom, dá uma olhada aí. No caso aqui, as assombrações, quando você fala romance de assombrações, são histórias como se fosse um romance normal, mas contendo personagens de assombrações. Você tem algum personagem que é vivo? Assim? Tem. É um personagem que eu peguei, que eu gosto muito, que eu acho que é o meu personagem predileto, que é o Papa Figo. Que eu transformei o Papa Figo numa espécie de... É uma criatura meio vampiresca, entendeu? Que ele é meio vampiresco, né? Sim. Só que, ao contrário dos vampiros, ele não pode morrer. O vampiro vai pra luz do sol e morre. O vampiro leva uma estaca no coração, morre. Eu coloquei o meu Papa Figo como sendo uma criatura que não morre. Como um intocável. Ele... Agora, isso pode ser bom do ponto de vista de você viver para sempre, mas também não é bom você imaginar que se você for cortado em pedacinhos Sim. e colocado num caixão e jogado debaixo d'água, você vai estar sentindo tudo, você vai estar consciente o tempo todo. Se você for deixado num túmulo, se você for, por exemplo, acharem que você está morto e colocarem você dentro de um túmulo e selarem você lá, você vai ficar secando, você vai ficar sentindo tudo, você vai ficar consciente o tempo todo. Então eu coloco essa vida eterna como se fosse uma maldição mesmo. Maldição. Isso não é uma coisa tão agradável, né? Assim como... Não é tão bonito também como o vampiro. E eu coloco também que o Papa Figo, para poder se alimentar, ele tem que comer as vísceras. Então ele tem que matar a vítima. Ele não tem meio termo. Ele não bebe um pouquinho do sangue e deixa a vítima viva, não. Ou ele mata a vítima ou ele não se alimenta. Muito bom. É interessante essa perspectiva que você falou, né? De associar, por exemplo, o Papa Figo, que a gente tem aqui em Recife, com algumas interpretações mais dessa linha assim de vampiro e tal, mas me parece que você traz para uma perspectiva regional mesmo, com algumas características lá, digamos assim, europeias, né? E misturando isso com uma questão regional, né? Mas o pessoal comenta que o Papa Figo, as pessoas imaginavam que ele realmente existiu, que ele inclusive morava numa região ali próxima de onde é a Agamenon Magalhães hoje. Sim, eu coloco a casa do meu Papa Figo no Parque Amorim. Inclusive, o nome de família dele é Amorim, porque o nome da família do Papa Figo era Amorim. Então, aquela área dali se chamava Sítio da Cruz, antes de se chamar Parque Amorim. Então, no Parque Amorim por causa da casa do Papa Figo, né? Que era da família Amorim. E ele foi um homem que ele sofria provavelmente porfíria, que é uma doença do sangue. E ninguém sabe até hoje se ele existiu ou não, mas dizem que ele existiu e que ele tinha esse problema que ele não conseguia se alimentar, que ele adoecia e que foi recomendado que ele se alimentasse de fígado. Aí as pessoas criaram a história ao redor, né, dizendo que o escravo dele foi até um pai de santo e o pai de santo aconselhou ele a se alimentar de fígado de crianças. Fígado de boi, fígado de galinha, né? Porque para quem tem doença de fígado,
Anemia? Anemia, baixa quantidade de ferro no sangue. Qualquer fígado serve, né? Quase cru, realmente, a pessoa come. Mas aí as pessoas criaram a história ao redor de que ele se alimentava de fígado de criança. E colocaram que, na época, começou a desaparecer umas crianças e que esse escravo caçava para ele alimentava. E depois as crianças eram achadas evisceradas e com moedas para pagar o enterro, né? Isso foi até a década de 50. A década de 50 tinha um carro que diziam que era um carro preto, que recolhia as crianças e que também é a mesma coisa. Elas apareciam depois mortas com dinheiro para pagar o enterro. E até a década de 80, que diziam que tinha uma Kombi amarela e uma Kombi azul que circulava e que estava pegando criança também. Ou seja, é uma coisa que é atemporal, né? É uma coisa que permanece pelos anos, né? Então, o que a gente pode... Só muda o carro. É, né? A gente teve no Brasil um problema que hoje ainda existe, mas se reduziu, né? Que é a questão de rapto de crianças, né? Sequestro de crianças e crianças desaparecidas e tal. Tem até aquele famoso caso Evandro, ali do início da década de 1990, no sul do país, que ficou um mistério, virou documentário na Globoplay. E aqui também acontecia isso. Eu lembro, inclusive, de passar em alguns lugares e ver muitas fotos de crianças. Eu não sei se vocês têm essa lembrança, assim, de ver fotos de crianças, né, desaparecidas, caso alguém tivesse algum contato, enfim. Então, acho que inclusive, essa semana também passei não foi? Que no parque de diversões que um menino sumiu, um menino de 2 anos. Não vi, foi? Aqui? Foi. Aqui em Pernambuco, não. Ah. Eu sei que foi passou na televisão. Esqueci até o nome do menino. Que o menino sumiu, né, com os pais. Caramba. Mas já apareceu, infelizmente, morto dentro de umas águas, de um rio que passava perto, alguma coisa desse tipo. Meu Deus. E é isso. E tá acontecendo isso várias vezes com as crianças. No caso do meu papafigo, eu não coloquei ele só se alimentando de crianças, mas eu coloquei que quanto mais jovem a vítima, melhor ele se comporta com a alimentação, né? Esse papafigo, a gente encontrou ele nessa história de a presença dela. Nessa história. Eu tenho uma dúvida sobre isso, porque isso é uma coisa que eu vejo uma certa confusão nesse sentido. No caso, o homem do saco, você considera como esse ajudante do papafigo? Ele seria o próprio papafigo, por exemplo? Não, eu considero como ajudante, porque o papafigo, ele era um cara rico. Ele era um cara que tinha posses. E ele não iria sozinho ir caçar. Entendeu? Ia ter alguém para ajudar ele. Perfeito. Nós temos aqui uma outra publicação que eu queria que você comentasse um pouco. Inclusive, eu achei muito charmoso isso aqui embaixo, que tem aqui Carneiro Vilela e do lado tem Roberta Cirne. E tem essa bela arte aqui, né? De uma caveira, de um esqueleto. Então, inclusive até a questão da escrita, né? Que é uma escrita antiga, Crônica Fantástica de Olinda, né? Com PH, com CH, enfim. Fala um pouco pra gente sobre essa publicação aqui, o esqueleto. Bom, essa publicação foi o seguinte. Tem um livro de Carneiro Vilela, que é o escritor de A Emparedada da Rua Nova, que todo mundo já deu uma olhada, já conhece, pelo menos já pegou aquele livro que é enorme, da editora CEP. E ele escreveu... Na realidade, Carneiro Vilela foi um grande escritor. Ele foi um dramaturgo, ele foi escritor, ele fazia gaiola, ele era pintor, ele era um homem da Renascença, né? Digamos assim, ele fazia várias coisas. E ele escreveu várias obras que, infelizmente, se perderam no tempo. Hoje algumas devem ter na biblioteca da Faculdade de Direito, por exemplo, lá tem muitas obras, provavelmente deve ter lá, ou na Biblioteca Pública do Estado deve ter alguma obra, mas que foram digitalizadas. Só teve A Emparedada da Rua Nova, que já é praticamente, todo mundo conhece, né, que a CEP publica de vez em quando. O Esqueleto e uma outra obra dele, acho que é Diná, o nome da obra. E o resto das obras, que foram mais de 18 obras que ele escreveu, se perderam no tempo. Ou seja, se alguém pegar alguma obra dessas e digitalizar, a gente vai ter a obra digitalizada. Mas, a consenso de todo mundo, as únicas obras que tem digitalizadas são essas 3. E o Esqueleto é uma delas. O Esqueleto foi lançado em 1872 pelo próprio Carneiro Vilela. Ele bancou a publicação. Foi antes da Emparedada, no caso?
Não, né? Emparedada foi 1866. Ah, a primeira edição. Tá. Porque depois ele lançou no periódico, no jornal dele, que aquele jornal também era dele. Ah, então a Emparedada ele escreveu antes? Ele escreveu antes a Emparedada. Ah, então tu respondeu minha pergunta, que eu tinha, que era uma pergunta eterna, se, por exemplo, os contos de Edgar Allan Poe sobre emparedamentos e tal, se teriam influenciado Carneiro Vilela. Não, a história da Emparedada, ele colheu daqui de Recife mesmo. Porque ele, no índice do livro tem aquele índice, né, que ele diz assim, essa história é toda ficção, né? Aí depois ele bota um pouco mais lá embaixo. Mas houve uma troca de nomes das pessoas para poder não melindrar familiares. Eu disse, peraí, se isso é ficção, que familiares que ele não quer melindrar? Porque a gente só melindra quem existe, né? Uhum. Então a gente imagina que existiu, que houve realmente isso. E na casa, que fica por detrás da igreja da igreja da Rua Nova, não tem aquela igreja, esqueci o nome daquela igreja. Por detrás daquela igreja, que tem na entrada da Rua Nova, fica a casa. Pois me disseram que a avó de uma moça que eu conheço me falou para ela que tiraram o corpo das paredes realmente quando foram fazer a reforma. Então existe alguma coisa aí, mas que, como a gente sabe, quem tem dinheiro, quem tinha dinheiro antigamente, pagava o jornal e tirava da circulação e você não achava mais. Como no caso da menina que morreu no Clube Internacional, que ficava na Rua da Aurora. A debutante? A debutante, que ela provavelmente deve ter existido, mas é que a família tirou dos jornais o nome dela e não se acha o nome, nem o nome da família, nem quando foi. Mas se sabe que foi mais ou menos em 1922, 23, por aí. Do Mamã ali, né? No Mamã. Que era, inclusive, o Internacional antes. O Internacional era ali, depois ele se mudou pro Benfica. Aqui pro Benfica, né? Isso. Histórias do Clube Internacional, né? Sim, mas a gente tava falando sobre a questão, interessante Sim. isso que você falou, porque a gente tava falando sobre a questão do esqueleto e foi pra Emparedada da Rua Nova. Sim, aí a Emparedada da Rua Nova foi uma história que eu acredito que foi real, mas ele trocou os nomes para não melindrar as famílias envolvidas, né? Então, vamos deixar nesse âmbito do que aconteceu mesmo, né? E o esqueleto é uma história, é um livro curtinho que ele publicou. Depois ele publicou também em capítulos no jornal dele que era América Ilustrada. E depois teve a primeira publicação foi essa dele. A segunda a segunda publicação. Vai cortar isso, né? Vai. Que Só que susto. Mas às vezes a gente escurece e fica como erro mesmo. Ao vivo é assim. Eu também tomei um susto. Daí, na Sombracast. Agora, eu só... Então, tu volta falando sobre o esqueleto, né? Certo. Tá, vai. Pode ir? Posso ir? Pode ir. Pode, né? Temos 7 minutos. Tá, ó. Pronto. O esqueleto, ele foi pra... Eita. Volta de novo. Não, tranquilo. Calma. Quando você quiser. O esqueleto, ele foi lançado em 1872. Depois foi lançado em um jornal, que era a América Ilustrada. Sim. Depois, ele só foi publicado de novo em 2000. Ou seja, ficou 80 anos esquecido dentro da gaveta. E publicaram em 2000. Mas só que em 2000, quando publicaram, não conseguiram traduzir. O livro estava todo... Era escrita antiga. Não conseguiram traduzir o livro. E teve um bocado de parte faltando. E aí, voltou a ser publicado em 2015. Em 2015, ele foi publicado integral. Perfeito. Mas só foram 200 exemplares. Por sorte, um desses 200 exemplares veio parar na minha mão, que é a prima do meu esposo disse assim, eu tenho um livro aqui pra você, tome, você vai gostar de ler. Caramba, que Eu presente. li, adorei e resolvi adaptar. E eu consegui publicar 1000 exemplares desse quadrinho. E eu levei pra CCXP, Tô louco pra ver, que eu adorei. levei Tá para o FIC em Minas Gerais, né, que é o Festival Internacional de Quadrinhos de Minas Gerais. Caramba, E é uma coisa... Eu vi algumas páginas, chega a minha atenção, a curiosidade. Foi? Eu amo. Eu posso mostrar uma Pode. páginazinha rapidinho? Só pra você ter uma ideia aqui, ó. No capricho, né? Na arte, como é que é. Demais, tá muito lindo. Tá muito massa mesmo aqui. Esse exemplar a gente compra ele a quanto? Compra ele a 45 também. Muito bom. 45. E lembrando que agora vai vir a perna cabeluda. A perna cabeluda, nesse estilo também, nesse tamanho. Vai Nesse ser mesmo A4.
Tô produzindo ele tamanho A3, porque quando eu desenho em folhas A3, eu desenho à mão mesmo, eu não faço pelo computador, não. Então é todo feito à mão, com bico de pena, com nanquim, com caneta nanquim, com pincel, é todo feito à mão. Aí eu escaneio. Como é o teu processo de elaboração? Como você faz para elaborar tudo? Pronto, começa eu rafiando, né? Ou seja, eu reduzindo para as páginas o livro, porque o livro tem 182 páginas, se eu não me engano. Eu peguei essas 182 páginas e dividi ela em 46 páginas, onde eu fiz todo o desenvolvimento da história, né? Eu fiz uns thumbnails onde acontece a ação. Dali eu vou para a página grande, faço a página, desenho a página tamanho A3, desenho todinha. Depois eu apago, faço o lápis final e aí eu passo o nanquim. Depois eu apago a borracha toda dela, que é um saco, porque é uma demora que só, porque a gente gasta uma borracha inteira, numa borracha grande nesse processo, cansa o braço, é um saco. Mas é a única coisa ruim de produzir manualmente, né? Aí depois eu escaneio metade de cima, metade de baixo, junto no Photoshop. E aí eu faço a junção das páginas, eu faço a limpeza do que não deu para limpar na borracha. Eu limpo, termino de limpar, escureço o traço, deixo semic, né, que é para publicação. Aí termina essa fase de fazer isso, aí eu vou botar as legendas, os balões, né? Eu faço os balões, boto o texto, reviso o texto. Depois de revisar o texto, depois de fazer todo esse processo, aí eu vou para o InDesign, que eu mesma que edito. Aí eu coloco no formato do InDesign, deixo no formato, boto a sangria, boto tudo e mando pra gráfica. Que massa. Então ele é todo feito por você? É todo feito por mim. Inclusive a revisão ortográfica, tudo. Que massa. A gráfica, no caso, só faz imprimir aqui. Só faz imprimir. Eu não imprimo porque eu não tenho gráfica em casa, né? Senão eu imprimia também. Muito bom mesmo. Davidson, eu ficaria a noite toda aqui conversando. Demais, com certeza. Não é? Só tenho a lhe agradecer, né, por ter dado uma passadinha por aqui, ter conversado conosco, trazido, né, essas histórias massas aí que muita gente com certeza vai procurar. Eu serei um deles. Eu também. Essas revistas em quadrinhos, eu sou louco por revistas em quadrinhos, ainda mais com histórias assim de assombrações que puxa a imaginação, né? E esse esqueleto todo se passa em Olinda, porque como a faculdade de Direito, antes de vir para o centro da cidade, ela era em Olinda, e Carneiro Vilela, acho que ele está retratando mais ou menos a juventude dele, e ele passou em Olinda, né? Então, se passa em Olinda antiga. Uhum. Interessante que eu ia te perguntar se esse esqueleto poderia ter sido um fator, digamos assim, catalisador do imaginário popular para a criação posterior do Boca de Ouro, por exemplo, né? Mas parece que não tem nada a ver. Não, né? A única coisa que tem a ver é a Cruz do Patrão, porque ele colocou no livro a Cruz do Patrão como sendo um lugar assombrado, e aí isso em 1872. Tinha um istmo ali nesse período, né? Tinha a Cruz do Patrão já. Já tinha a Cruz do Patrão? Já tinha a Cruz do Patrão. Porque a Cruz do Patrão, ela é desde 1746 que ela existe. Sim, eu sei, tem um desenho dos holandeses bem antigo que retrata, né? Aquela cruz era uma outra cruz, era uma cruz de madeira que ficava, só que essa cruz de madeira deteriorou-se e eles fizeram a Cruz do Patrão e colocaram ali, só que colocaram mais pra cá, um pouco mais pra frente. Só que alagava, quando alagava ela ficava inundada, então eles puxaram mais pra trás. Aquilo ali era para sinalizar as embarcações que chegavam no porto do Recife a pararem ali, né? Isso se chama Cruz do Patrão, porque era um cargo que ficava uma casinha ali e tinha tipo uma alfândega, alguma coisa ali, e ficava o patrão mor. Então aquela cruz é a Cruz do Patrão, porque é a Cruz do Patrão mor que recebia todos os barcos e mandava o pessoal entrar no porto do Recife. Que servia de baliza ali, né? Interessante. Pesquisas fantásticas aqui da época, diga-se de passagem, do Brasil colonial, porque quando a gente fala de 1872 é o Brasil colonial, e os desenhos e pesquisas e a arte reproduzida toda deste período. Então você vai conhecer uma época fantástica aqui de Recife, isso tudo pelas obras da grande Roberta Cirne, do Sombras do Recife. Pra gente... também tem a questão no site, né? Que é o www.assombraçõesdorecife. Não, sombrasdorecife.com. www.sombrasdorecife.com.br. E lá tem algumas histórias, né, dessas
Ou todas estão lá? Algumas estão, o esqueleto não está. O esqueleto Mas não, eu sempre que pena, já ia eu atrás fui a dele. favor para divulgar pela internet, porque isso nunca impediu de vender. Quem quer comprar, compra, mesmo tendo lido na internet, para ter o álbum em casa, né? Sim. Então eu acho que divulgar pela internet e você dá de graça meus contos mesmo são todos contados no meu perfil. E eu só faço compilar eles e publicar, né? Que massa. Mesmo assim, tem uma grande saída. É bom Muito que- obrigado, então, viu? Obrigada Muito também. obrigado. Roberta, muito obrigado. O AssombraCast agradece aqui a tua presença, tá? E foi muito bom essa conversa, foi muito bom esse bate-papo. Gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aí e deixa os comentários aí abaixo, dá uma visitada lá nos perfis da Roberta Cirne, tá? @Sombras do Recife, @Sombras do Recife no Instagram e www.sombrasdorecife.com.br. E aí você vai Lembrando estar... que ainda tem Facebook e também tem o TikTok, que também é Isso. Sombras do Recife. E o YouTube também. E o YouTube também. Então você tá no YouTube, já comenta aí, deixa o like. E aí vai lá no canal da Roberta Cirne, né? Lá é Sombras do Recife também. Lá é Sombras do Recife. Pronto, aí coloca lá, vim pelo podcast AssombraCast, ou então vim pelo canal Você é Show, que aí a gente vai ficar sabendo, viu? Valeu, pessoal, valeu, Deison, valeu, Roberta, um Tchau, grande gente. abraço e eu espero que vocês Beijo. tenham uma bela noite de assombração. Ou pesadelos. Pesadelo.